A paz do Senhor, crente, vamos estudar capítulo 40 de Gênesis. Vamos continuar falando sobre José, né? Ele chegou no momento em que ele está na prisão e vai ser um momento que vai ser muito importante para o próximo passo da vida, né, da vitória de José. José está ali na prisão e um belo dia chegam dois prisioneiros novos. Esses são o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó, né, do rei ali do Egito. Esses prisioneiros, em um dado momento, têm um sonho. Cada um tem um sonho. E José chega ali e vê que eles estão entristecidos, que eles estão meio, né? E José pergunta qual o problema, né? O que está acontecendo para eles estarem daquela forma? E aí eles respondem para José que eles tiveram um sonho, mas que não tinha quem interpretasse esse sonho. José, na mesma hora, como um bom servo do Senhor, fala: mas não é do Senhor as interpretações de sonhos? Vou ler o versículo aqui. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. E eles contaram o sonho deles para José, né? O padeiro, o copeiro viu versículo 10 do capítulo 40. E na videira, 3 ramos a brotar a vide. Havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então José vai lá, após ouvir o sonho, e dá a interpretação. Vendo que a interpretação para o copeiro foi boa, o outro se anima e conta também o sonho dele. O sonho do padeiro era o seguinte: vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves comiam do cesto na minha cabeça. José também respondeu, fez a interpretação desses sonhos. Com os rumos diferentes que os sonhos têm de interpretação ali, a gente vê que realmente a interpretação de sonhos era como se fosse um dom que José tinha. Deus havia enviado esse dom a José para que fizesse com que ele chegasse a cumprir o seu trajeto, né? Porque vai ser, já um spoiler, vai ser através de uma interpretação de sonhos que ele também vai chegar a Faraó. Então, as interpretações foram o seguinte, né? Para as videiras, os ramos, José disse que o copeiro iria voltar à sua vida normal, ia ser reintegrado no papel dele e que estava tudo bem. Estaria tudo em ordem novamente. Como falei que o padeiro, ao ver que o outro teve um bom resultado, né? Ele contou o dele também, só que o dele era a seguinte palavra: ele teria a sua cabeça arrancada, né? Ele seria enforcado, perderia sua vida. E José, na mesma medida que José falou a coisa boa, José falou a coisa ruim. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, o quão ruim deve ter sido para José ter que pronunciar aquelas palavras, né? Porque imagina você virar para alguém que tá te perguntando ali algo, uma esperança, e falar: olha, você vai morrer, né? Ele vai viver, mas você vai morrer. E aí eu vim aqui pensando sobre isso, eu falei: Senhor, muitas das vezes é difícil a gente falar a verdade, né? Muitas das vezes a gente quer dar uma enrolada ou até omitir, né? Porque eu digo por mim, eu tentaria não dizer para ele que ele morreria. Mas o servo do Senhor, ele precisa ser fiel à palavra de Deus. Se Deus te falou algo, fale exatamente como ele te mandou. Se Deus te fez ver algo, né? Ter um entendimento. E quando José fala a verdade para os dois, e realmente acontece o que José falou, porque 3 dias após, né? Porque os 3 cestos significavam 3 dias, e as 3 videiras significavam 3 dias. Então, após 3 dias era aniversário de Faraó, e Faraó deu um grande banquete e fez o julgamento, né? Colocou um de volta para te servir, e o outro foi julgado, condenado à morte. Mas aí eu pergunto, o que será que esse padeiro fez, né? Para que ele tenha sido condenado? E ó, o copeiro-chefe foi reintegrado.
ao seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. E fala, né, que as aves comeram, né? Comeriam a carne dele. José fala isso. Então, o que eu aprendo aqui? Que independente se é bom ou se é ruim, independente se vão gostar ou não vão gostar, fale aquilo que Deus te mandar. Colocando para o nosso dia aqui, colocando pela palavra do Senhor, pregue a palavra, pregue o que está escrito. Ah, mas eu não acredito que o que está escrito na Bíblia é verdade. Isso é um particular da pessoa que está ouvindo. Você que serve ao Senhor precisa acreditar em tudo que está aqui e precisa passar isso aqui como verdade, porque é verdade. O nosso Deus, ele deixou esse manual para o cristão, para a gente saber viver aqui e sair dessa terra vencedor, chegando à nossa terra prometida, que é a salvação, que é o céu. Então, fale, mas como é que eu vou explicar? Igual eu estava lendo ali sobre imagens de esculturas, que não era pra gente fazer, não era pra adorar, não adorar o tal do Deus Sol, né? As coisas que existem no céu. Como que a gente vai provar? Vai com o que está na Bíblia. O próprio Deus aqui falou, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança daquilo que há acima dos céus e nem embaixo da terra, nem no mar, animais nenhum, imagem alguma, não faça para ti. Isso por si só já basta. Eu não preciso ficar discutindo. Porque o que vai convencer, a palavra que vai entrar, cortar e fazer alguma mudança não são as minhas palavras, são as palavras do Senhor. Então, aí aqui vamos lá. Aprendemos com José que a interpretação é um dom, né? Que vem do Senhor. Se o Senhor não permitir, a gente não consegue. Toda vez que eu vou ministrar a palavra e alguém fala, nossa, que palavra forte, nossa, como que você pensou nisso? Nunca tinha visto ninguém falar desse jeito, por esse lado. Eu não me engrandeço, eu simplesmente falo, não é por mim, é porque ele me permitiu entender as escrituras. Ele me permitiu um pouquinho da sabedoria. Porque por mim mesma, se Deus não quiser, eu vou ler, reler e não vou tirar um ensinamento sequer. Mas, com a misericórdia dele, ele não só me revela, me faz entender coisas simples, como também me faz ir em coisas mais profundas. E é por isso que eu digo, o que vai mudar as pessoas, o que vai mudar o cenário, né? E fazer pessoas acreditarem em Deus é o ouvir, o ler, mas tudo é a palavra de Deus. Tudo que seja a palavra de Deus. Então vamos lá. Falar a interpretação real, mesmo que ela não pareça boa. Já deixei esse ponto aqui também. Na interpretação dos sonhos, uma era boa e a outra era ruim. E falava da reintegração, né? De voltar à vida normal. E aí, quando José tá dando essa notícia boa, José pensa, vou aproveitar para lembrar, né, ele, para avisar ele, para que ele se lembre de mim, porque eu tô aqui injustamente. E é a primeira vez que eu vejo José se defender. E aí José fala assim, ó, porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Primeira vez que eu vejo José tentando algo ali, tentando de alguma forma sair daquela situação. Né? E eu acredito que José pensou assim, agora é minha chance, ele vai estar feliz, ele vai estar bem, ele vai estar grato, né? Vai ser grato a mim e ele vai falar o meu nome. Só que não foi assim que aconteceu. Passaram ainda acho que 2 anos para que chegasse esse momento. Tanto que é no capítulo mais à frente, né? No capítulo 41. Mas aí a gente vem e traz pra nossa vida. Às vezes a gente quer no agora, às vezes a gente faz um negócio aqui e já quer o resultado na hora. Mas José estava ali, ó. José não estava preso, estava guardado e aguardando o cumprimento de seus próprios sonhos, aqueles que ele teve lá ainda na casa de seu pai. Nada é por acaso. Se não chegou ainda a tua bênção, se não foi como você esperava, mas se você está debaixo da palavra do Senhor, se você está debaixo da obediência do Senhor, porque Deus tem ministrado muito comigo sobre isso, sobre obediência. Obediência é a palavra dele. Ele tem falado sobre fidelidade, que a gente acredita que ele é fiel a gente. Que, Deus é fiel a mim, Deus é muito fiel a mim. Não, Deus é fiel à palavra dele. Se você estiver de acordo, seguindo, dentro da palavra dele, dos mandamentos dele, da ordem dele, aí a fidelidade dele te alcança. Aí a fidelidade dele, ela se torna abundante em sua vida. Porque, como eu li
em Deuteronômio 4, para fazer uma ministração, que fala que Deus manda Israel contornar as terras de um povo, dos povos, né, amonitas, edomitas e os moabitas. Manda ele contornar, não manda continuar seguindo reto, não continuar ali, porque eles estavam sendo vencedores em todas as guerras, mas aquela ali eles não iriam vencer e não adiantaria, né? Então o Senhor manda que eles contornem. Quando eles obedecem o Senhor continua fiel a eles, continua em fidelidade ali. Mas caso eles tivessem desobedecido a ordem do Senhor, ali eles teriam sido derrotados, porque quando não estamos seguindo as orientações do Senhor, Ele não abençoa, Ele não protege aquele que não tem compromisso com a palavra dEle. É forte. Deus não abençoa, Deus não protege, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Ele é misericordioso, sim. Muitas das vezes, sem a gente merecer, Ele nos dá livramento, mas ali Israel estaria assumindo, né, a sua sentença de morte ali. Porque aqueles povos eram povos sanguinários, fala que eram povos de guerra, povos maus. Então, assim, quando a obediência salvou eles, aí quando eu estava lendo, eu até pensei assim, Senhor, mas o Senhor está protegendo esses povos, mas o Senhor não está com Israel? Se o Senhor está com Israel, Israel vai sair vencedor. E aí Deus palestrou comigo isso, que enquanto Israel estivesse na obediência, sim, mas se Israel entrasse naquele território, por isso Deus enviou medo àquele povo, para que aquele povo não fosse de encontro a Israel. Porque Israel estava na obediência. É tão lindo, é uma palavra tão forte. E aí, eu lendo aqui José, cada vez ficando mais forte. É lindo como é que Deus faz essa ligação de uma história com a outra. E no final das contas, tudo se resume a gente estar na presença de Deus. No final, tudo se resume a gente ouvir a voz do Senhor, ser guiado por Ele, esperar nele. Porque no capítulo 41 a gente vai ver que Deus começa ali a fazer tudo que ele havia prometido para José. Que os ensinamentos de hoje venham falar mais ao teu coração e que você venha colocar em prática na tua vida tudo aquilo que a gente aprendeu aqui sobre ser fiel àquilo que o Senhor te manda fazer, te manda falar, não enfeitar, que a gente seja realmente obedientes à palavra do Senhor, para que a gente possa agradar ao nosso Deus e a fidelidade dele possa nos alcançar todos os dias. Quando fala também aqui que ele foi esquecido pelo padeiro, né? Pelo padeiro não, perdão. Pelo copeiro, que ele foi esquecido ali, mas ele não foi esquecido por Deus. E aqui a gente vê vários trechos em que fala que Deus lembrou de fulano, Deus lembrou de Raquel, Deus lembrou... E esse Deus lembrou não quer dizer que Deus se esqueceu dessas pessoas, que Deus nem havia esquecido dessas pessoas. Esse lembrou me veio à mente que é como eles estavam em espera. Eles precisavam esperar para que a bênção deles chegasse no momento certo, no momento em que eles estavam prontos para recebê-la. Tanto que aqui fala, em Gênesis 8:1 fala, e lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de todo o restante que estava na... Deus lembrou de Noé. Mas você acha que Deus tinha esquecido de Noé ali? Vendo lá de cima que só existia a arca? Não, esse lembrou é que Noé precisava aguardar. Noé estava em espera para sua vitória. Aí vem aqui, e Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Se Deus fez questão de contar seus planos a Abraão, como a gente viu lá, né, que destruiria Sodoma e Gomorra, você acha que Deus tinha esquecido de Abraão? Não. Volto a repetir, esse lembrou é o tempo de espera necessário para que a gente esteja pronto para receber a nossa bênção. E lembrou-se Deus de Raquel e a ouviu e a fez fecunda. Já falei sobre Raquel aqui. Já falei o porquê que eu acredito que tenha demorado para ela ser mãe. Porque quando ela foi mãe pela segunda vez, a vida dela se encerrou. Então, tudo que ela viveu antes, talvez ela não tenha dado todo esse valor, mas era importante, porque o que estava escrito para ela era isso. Então, tudo tem um propósito, nada é à toa. Deus não demora, Deus não atrasa. Ele faz tudo no tempo certo. Se ele não fez ainda, é porque tá faltando alguma coisinha. Tá faltando você aprender algum detalhe. Tá faltando pouco. Mas é necessário que você esteja pronto para receber. Porque aquilo que a gente não está pronto para receber, em vez de ser bênção, vira maldição em nossa vida. Que o Senhor venha falar mais ao teu coração. Que o Senhor venha deixar essa palavra aí enraizar em você e que você venha todos os dias
querer servir mais a esse Deus poderoso, maravilhoso, que não esquece da gente. Ele lembra de todo mundo. Ó, sendo assim, creia que você jamais passa despercebido diante de Deus. Ele jamais esquece dos seus servos. Não precisa dizer mais nada. Até o próximo vídeo. Tchau!